Algumas pessoas podem falar: a fé é uma profunda certeza de algo que Deus vai fazer para mim. Isso é totalmente ligado em relação às nossas vidas. Quando nós falamos de fé, quando nós ligamos acerca de fé, a primeira coisa que vem ao nosso coração é que nós falamos de fé, é aquela certeza de que Deus vai fazer algo que está embutido no nosso coração, algo que nós queremos que Deus faça, e nós temos isso como conceito de fé. Eu tenho visto, a gente vê que alguns conceitos que nós temos de fé, eu quero citar aqui. Muitas vezes as pessoas chegam para mim, ou chegam para outras pessoas, falam: puxa vida, eu tenho uma entrevista, de emprego, e eu gostaria que você orasse. E nós oramos e falamos o quê? Irmão, vai na fé, irmão. Vai na fé que o Senhor é contigo. Nós vemos algumas pessoas chegando e falando: poxa, pastor, eu vou pegar um exame médico, ore lá para que Deus dê uma resposta positiva do exame, que esteja tudo bem com a minha vida. E nós oramos o quê? O que nós falamos para essa pessoa? Vai na fé, o Senhor é contigo. E nós temos algumas definições. Quando nós vemos nessa sociedade que nós vivemos, quando alguém está com problema, um filho está com problema com drogas, um pai chega todo quebrantado pedindo para: olha, ore pelo meu filho que está com problema de drogas, isso e aquilo. A primeira coisa que nós falamos e ligamos, associamos com a fé, o que nós falamos? Falamos: irmão, tenha fé, Deus vai libertá-lo. Porque colocamos no nosso coração que a fé, e eu quero que você preste bem atenção nisso, a fé ela é unicamente ligada às razões pessoais. A fé ela está ligada somente àquilo que eu desejo que Deus faça na minha vida. Hoje existe um evangelho chamado, não sei se você de vez em quando liga a televisão, e eu fico meio horrorizado de vez em quando. Existe um evangelho, mas com uma teologia chamada teologia do positivismo, ou podemos chamar também do pluralismo, onde as pessoas falam o seguinte: olha, para você ver o milagre, você tem que mentalizar o milagre. Você tem que ver. Acabou de orar pelo emprego, você tem que ver você sentado na mesa do trabalho, você já lá na sua mesa, sentado na mesa, escrevendo. É isso que você tem que estar vendo. Quando falamos de filhos das drogas, a gente fala: olha, você tem que ver o seu filho voltando das drogas. Você tem que mentalizar isso acontecendo, ele retornando. Quando dentro de um casamento, o problema do casamento está agravando, e quando se pede uma oração, se pede para que se ora, você fala: viu, você tem que ver o seu casamento tudo perfeito. Você tem que ver as coisas acontecendo. E isso é que nós temos como conceito de fé. Eles dizem: primeiro acontece aqui, na sua mente. Primeiro a fé acontece aqui, e depois as coisas acabam acontecendo. Você tem que mentalizar, você tem que pensar, e depois passa a existir. Querido, me desculpe falar, mas eu vou consternar alguns, mas isso não é evangelho. Isso não é o que Hebreus capítulo 11, verso de 1 a 7 fala a respeito do evangelho, a respeito de fé. Esses dias atrás eu estava vendo um rapaz ministrando, e para desenvolver essa mensagem eu já foi uma semana inteira orando a Deus, pedindo a Deus, pegando algumas referências, vasculhando a Bíblia a respeito do que é fé, o que é ter fé. Peguei até algumas outras mensagens de uns outros pastores que eu considero pastores sérios, compromissados com a palavra, e comecei a fazer uma análise. E dentro dessas pesquisas eu encontrei um que eu fiquei meio horrorizado. Na realidade eu já tinha ouvido isso, mas quando eu vi isso prestando atenção, isso me deixou um pouco horrorizado. Ele falava o seguinte: isso de uma tentativa frustrada de explicar o que é fé. Ele falava o seguinte: a fé é uma alavanca que move a mão de Deus. Eu não sei se você já ouviu isso, mas algumas pessoas acreditam fielmente nisso, que a fé é uma alavanca que move a mão de Deus, que faz Deus fazer aquilo que você quer que Ele faça. Que a fé ela é mais ou menos assim. Quero que você imagine comigo.
Deus está lá paradão, de braços cruzados, e enquanto você não ora, Ele não move um só dedo, Ele não move um só músculo, porque você não orou, porque você não buscou. Então, se a fé, se a oração é a alavanca que vai mover a mão de Deus, significa que você não ora. Se você não ora, a mão de Deus não faz. O Deus, Ele não pode. Querido, isso é uma citação popular, isso não é o Evangelho de Deus, isso não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que nós não conseguimos basear? Porque isso é de uma prepotência, de uma arrogância tremenda, de nós imaginarmos que Deus criou o mundo e que Deus está lá paradão, de braços cruzados, esperando apenas alguém tomar a posição de fazer Deus mover. É igual uma máquina, quando um operador chega na máquina, ele tem que fazer o setup da máquina, preparar a máquina para que a máquina comece a rodar e a máquina comece. Só que se ele chegar diante da máquina e ficar parado diante da máquina, se ele não apertar os botões, a máquina não vai funcionar sozinho. Ele precisa dar o primeiro passo, de apertar o botão para que a máquina comece a funcionar. Caso contrário, ele pode ficar 12 horas na frente da máquina e a máquina não vai funcionar. Porque precisa de uma ação, ele precisa fazer para que a máquina comece. E quando eu olho isso, irmãos, e eu vejo esse tipo de evangelho falando, me preocupa, me traz uma preocupação ao coração, porque isso pressupõe que nós servimos a um Deus que não está preocupado com a causa humana.